Parece cruel esta noite? Sim, chegamos perto, mas novamente não conseguimos alcançar. É sobre momentos, é sobre ser sólido, sólido. O Real Madrid, por exemplo, nesse sentido, estavam perdendo de 2-0, 2-0. Eu vi o rosto deles como esses caras estivessem preocupados. E eu dizia para os rapazes, vocês viram a cara deles? Eles não estão. Nós vamos superar essa situação. Não se preocupem. Os 90 minutos haviam passado e o Bernabéu estava em silêncio. O Manchester City dominava. A final estava ao seu alcance e Pep Guardiola sorria na linha lateral. O Madrid parecia derrotado. E então, algo aconteceu. Uma faísca, uma reviravolta. Um momento que ninguém dentro daquele estádio poderia ter imaginado. Em um piscar de olhos, o silêncio virou caos. O rugido do Bernabéu fez a noite tremer. A história se curvou diante de nossos olhos e um brasileiro de 21 anos entrou para o folclore do futebol. Esta é a noite em que Rodrigo transformou o desespero em delírio. Esta é a noite em que o Manchester City foi destruído. Esta é a noite que pode ser considerada a maior virada da história do futebol. Real Madrid e Manchester City tornaram-se, discretamente, o clássico moderno da Champions, sendo o confronto mais significativo da última década. They can't keep away from Real Madrid at Manchester City. It's written in the stars. They will keep meeting. It's the third consecutive season in the Champions League they've played them. Madrid, reis da Europa, donos de 13 toneladaítos. City, a nova potência, com recursos infinitos, o gênio de Guardiola e a fome de finalmente conquistar o título. A história deles juntos começou em 2020, quando o City eliminou o Madrid nas oitavas, vencendo em casa e fora. Foi uma declaração. Os velhos reis podiam sangrar, e o Madrid nunca esqueceu. Para eles, a Liga dos Campeões não é só mais uma competição, é seu reino, sua linhagem, sua identidade. E se há uma coisa que o Madrid nunca permite, é que alguém entre em sua casa e roube sua coroa. Mas este City era diferente. A máquina de Guardiola foi construída com perfeição, fluida, implacável, sufocante. Em 2021, chegaram à primeira final da Champions. Em 2022, estavam prontos para ir além, mesmo que isso significasse enfrentar o clube mais bem-sucedido da história da competição. Não era apenas mais um confronto. Era história contra ambição, tradição contra revolução, legado contra destino. Com uma vaga na final em jogo, o palco estava pronto para o espetáculo. O primeiro jogo em Manchester começou com uma tempestade iminente, desde o apito inicial. Com o apoio da torcida local, o City parecia o time mais motivado no início do jogo, e isso se traduziu em um começo incrível. Riyad Mahrez recebeu a bola na ala direita no 2º minuto, driblou para o meio e fez um cruzamento brilhante para Kevin De Bruyne, que cabeceou passando por Thibaut Courtois no gol adversário. Com apenas cerca de 90 segundos de jogo, o City já estava na frente. Pouco depois, De Bruyne virou o garçom, enviando um cruzamento para a área do Madrid, onde Gabriel Jesus girou e chutou, passando por Courtois e dobrando a vantagem do City nos primeiros 10 minutos. A torcida local não poderia ter pedido um início melhor. Estavam realmente humilhando os gigantes europeus. Mas os gigantes são gigantes por uma razão. Eles sempre iriam reagir. Demorou um pouco, mas eles reagiram. No 33º minuto, Ferland Mendy enviou um cruzamento da esquerda do meio-campo e encontrou Benzema na área. O capitão do Real Madrid, mesmo marcado por Zinchenko, conseguiu passar a bola por Ederson. 2-1. O jogo estava vivo. O City levou essa pequena vantagem para o intervalo, mas era claro que não estavam satisfeitos. Queriam muito mais do jogo, então decidiram ir com tudo no segundo tempo. Apenas 7 minutos após o início da segunda etapa, Fernandinho cruzou da ala direita para a área do Real Madrid, e Foden, encontrando um espaço enorme, cabeceou a bola passando por Courtois para devolver ao City a vantagem de 2 gols. Mas apenas alguns minutos depois, Fernandinho, herói daquela assistência, rapidamente se tornou vilão.
Vinícius o driblou e o deixou para trás na linha do meio-campo. O brasileiro correu metade do campo e chutou a bola, passando por Ederson, direto para o fundo da rede do City. Mais uma vez, a vantagem de 2 gols do City foi reduzida pela metade. Mas se você achou que a história terminava aí, não estava prestando atenção ao tema deste jogo. No 73º minuto, Zinchenko foi derrubado por Kroos logo fora da área, e enquanto ele e os torcedores esperavam a cobrança de falta, Bernardo Silva simplesmente pegou a bola, deu alguns passos e bam! Disparou um chute estrondoso direto, passando por Courtois. Os torcedores do City ficaram imediatamente gratos por o árbitro ter dado vantagem em vez de marcar a falta. Foi um gol realmente brilhante, e o Manchester City havia recuperado a vantagem de 2 gols pela terceira vez no jogo. Que diabos era esse jogo? Mas o Madrid não desistiu. No 80º minuto, conquistaram uma falta que Toni Kroos cobrou, mas seu cruzamento para a área acertou o braço de Laporte. O árbitro imediatamente marcou um pênalti para o Real Madrid. Entrar no jogo de volta contra o City de Pep com uma desvantagem de 2 gols seria, sem dúvida, um trabalho árduo, mas de 1 gol? Sim, poderiam lidar com isso. Esse foi um pênalti crucial no 82º minuto. Não haveria outra chance naquela noite, então quem o cobrasse tinha que converter. 6 dias antes, Karim Benzema havia perdido 2 pênaltis no mesmo jogo contra o Osasuna. Será que ele se apresentaria novamente para cobrar esse chute crucial? Pode apostar que sim. Com uma pressão no limite máximo, o capitão assumiu a responsabilidade, mas não cobrou um pênalti comum. Em vez disso, arriscou um Panenka audacioso e fez parecer fácil demais, dando aos torcedores do Real Madrid esperança de levar vantagem de volta à Espanha. E se você achou que o primeiro jogo foi cheio de drama, o segundo estava prestes a mostrar algo ainda mais especial. O que vimos em Manchester superou tudo o que já se viu na cidade. Após 7 gols no primeiro jogo, os torcedores esperavam outro festival de gols no segundo, mas o jogo foi mais cauteloso. Interessante de ponta a ponta, mas ainda assim contido. O City manteve a mesma formação, enquanto o Real Madrid mudou. Rodrigo ficou no banco e eles jogaram em um 4-2-3-1, com Valverde pela ala direita. Como esperado, o Madrid começou no ataque, sabendo que precisavam marcar para chegar à final, e com o apoio da torcida local, pressionaram desde o início. Vini teve uma chance aos 18 minutos. Mas ele mandou o chute muito acima do travessão. 2 minutos depois, Foden roubou a bola de Militão e lançou para a área do Madrid. O corte de Nacho caiu nos pés de De Bruyne, que rapidamente acionou Bernardo Silva. O meio-campista português tentou um chute com o pé não dominante, mas Courtois defendeu. No 23º minuto, Silva cruzou para a área, Mahrez desviou de cabeça e a bola caiu nos pés de De Bruyne. Ele deu 2 toques e quase perdeu, mas Jesus estava pronto. Chutou de fora da área, mas a bola passou perto do alvo. O City seguiu pressionando, querendo marcar e fechar o jogo. No 40º minuto, Foden arriscou um chute de longa distância com o pé não dominante, e Courtois precisou se esforçar. De qualquer forma, apesar do esforço de ambas as equipes, não houve gol no primeiro tempo, o que significava que o Manchester City ainda mantinha a vantagem com 45 minutos restantes. Eles até ampliariam essa vantagem em breve, mas no início do segundo tempo era o Real Madrid quem estava no ataque. Quase marcaram logo após o reinício, mas Vini não conseguiu acertar o fundo da rede. Vendo que nada havia acontecido, Carlo Ancelotti decidiu usar seu coringa aos 68 minutos. Tirou Toni Kroos e colocou Rodrigo, voltando ao tradicional 4-3-3. Essa mudança mudou completamente a dinâmica do jogo, e sem querer ser dramático, meio que mudou a história do Real Madrid, mas não imediatamente. Os blancos tiveram que sofrer antes de triunfar. Esse sofrimento veio logo aos 73 minutos, quando Bernardo Silva pegou a bola no meio-campo, avançou pelo coração da defesa do Madrid e na entrada da área deu um passe inteligente para a direita, onde Riyad Mahrez finalizou brilhantemente de primeira. Amarelo, lazo del
Os jogadores e torcedores do Manchester City comemoraram intensamente, como se soubessem que o jogo estava decidido. Para eliminar o City, o Real Madrid precisaria marcar 3 gols, e com apenas 18 minutos restantes, parecia impossível. Com confiança, Pep Guardiola fez mudanças para segurar o jogo. Tirou atacantes como Riyad Mahrez e Gabriel Jesus e colocou Fernandinho, mais defensivo, e Jack Grealish, ótimo na gestão do jogo. Com isso, parecia impossível sofrer 3 gols em 18 minutos. Mas os torcedores do Real Madrid sabiam que precisavam apenas de 2. E, se alguém podia fazer isso, eram eles. Naquela temporada já haviam virado contra PSG e Chelsea. Estavam a uma virada de outra final da Liga dos Campeões, embora esta fosse muito mais difícil. O jogo seguia sem um gol parecer provável, até que, no 90º minuto, algo finalmente aconteceu. No 90º minuto, o City já comemorava na cabeça. Tinha uma vantagem, o Madrid parecia derrotado, e os heróis do Etihad estavam a segundos de uma segunda final consecutiva. O Bernabéu estava silencioso. Alguns torcedores começavam a ir para as saídas, e Guardiola permanecia calmo na linha lateral. Tudo indicava o fim. Então, do nada, o jogo mudou. Camavinga cruzou para Benzema na esquerda, que mal conseguiu evitar que a bola saísse para escanteio enquanto a enviava para a área. Com todos desatentos, Rodrigo deslizou para o espaço na pequena área e cutucou a bola para a rede, passando por Ederson. Gol! O silêncio se despedaçou. O estádio explodiu. O impossível ganhou vida. Mas o que viria a seguir para o Real Madrid? Bastava mais um gol no tempo adicional. Mas, por outro lado, tudo o que o City precisava era segurar a posição por mais 6 minutos e estariam na final novamente. Certamente conseguiriam, certo? Errado. 1 minuto depois, Dani Carvajal cruzou para a área do City e lá estava Rodrigo novamente. Ele subiu mais alto, cabeceou a bola para a rede e deixou Ederson pregado no chão. E assim, em 2 minutos rápidos, o Real Madrid eliminou a vantagem do Manchester City. Absolutamente ninguém previu isso. O jogo parecia perdido para o Real Madrid. Eles pareciam mortos e enterrados. Todos os descartaram. Alguns torcedores até começaram a deixar o estádio. Mas então, Rodrigo surgiu do nada e levou o jogo para a prorrogação. Mas o trabalho ainda não estava concluído. Graças aos 2 gols tardios de Rodrigo, teríamos mais 30 minutos de prorrogação. O placar agregado estava empatado, mas as mentalidades das equipes eram muito diferentes. O City se sentia derrotado, abatido, devastado, enquanto o Madrid estava em um estado de euforia incrível, muito motivado e se sentindo no topo do mundo. Essa disparidade ficou evidente nos primeiros 5 minutos da prorrogação. O Real Madrid atacava e Rúben Dias, ao tentar pará-los, foi desleixado e cometeu um pênalti. Os torcedores do Manchester City esperavam que o VAR viesse em seu socorro. Eles haviam liderado por quase todos os 180 minutos do confronto. Certamente não perderiam tudo assim, não é? Parecia que sim. O VAR não trouxe alívio para eles. O pênalti foi mantido e Benzema se apresentou. Desta vez, nada de ousadia, escolheu o canto, enganou Ederson e pronto. Nos primeiros 5 minutos da prorrogação, o jogo foi decidido. Pela primeira vez, o Real Madrid assumiu a liderança no confronto, mas naquele momento era o suficiente para levá-los à final da Liga dos Campeões. O Manchester City tentou buscar o empate e talvez levar o jogo para os pênaltis. Eles chegaram muito perto no tempo adicional da primeira parte da prorrogação, mas Fernandinho não conseguiu alcançar a bola após o cabeceio de Foden. Não tiveram chances melhores que essa, e assim tudo terminou. 3-1 para o Real Madrid na noite, 6-5 no agregado. Rodrigo saiu do banco e entregou uma das maiores atuações como substituto que já vimos na história da Liga dos Campeões, levando o Real Madrid à final e depois a vitória sobre o Liverpool
para erguer o troféu pela 14ª vez. Então, sério, essa é a maior virada da história do futebol? Se não, entre nos comentários e me diga qual virada você acha que supera essa. E, falando em viradas, a França quase completou uma incrível no maior jogo do futebol mundial. O dia em que Kylian Mbappé fez uma nação inteira tremer, uma das maiores histórias da história moderna do futebol.